Riccari, soluções para o seu mundo. Olá, hoje vamos ter uma apresentação de um instrumento de teste e medição. Esse instrumento é o multímetro, o equipamento mais utilizado por técnicos e profissionais do ramo de eletrônica. Para fazer essa apresentação, eu vou utilizar aqui o multímetro Riccari modelo HM1000. Esse modelo aqui é o modelo mais indicado para quem está começando mesmo a mexer com eletrônica, para hobbyistas, estudantes, até mesmo para pequenos reparos em eletrônica. Eu vou descrever a estrutura do equipamento, de modo que seja mais fácil de aprender suas funções, suas escalas, até mesmo as entradas aqui. No caso desse multímetro, nós temos a escala de tensão contínua com as faixas de 200 mV, 2000 mV, 20 volts, 200 volts e 600 volts. Tensão alternada, as faixas de 200 volts e 600 volts. Escala de corrente contínua com as faixas de 200 microamperes, 2000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes. E aqui a escala sublinhada de 10 amperes. Essa escala é sublinhada porque é uma corrente maior, então requer um certo cuidado. Okay? Escala de teste de continuidade e diodo. E escala de resistência com as faixas de 200 ohms, 2000 ohms, 20 kΩ, 200 kΩ e 2000 kΩ. Escala de teste de transistor. Transistor PNP, transistor NPN e teste de LED. Para fazer esse teste aqui, esse multímetro já tem aqui em cima os terminais para esse teste rápido. Então fica bem mais fácil de realizar esse teste. Bom, aqui nós temos os terminais de entrada para inserir as pontas de prova. Terminal COM, que seria terminal comum, para encaixar a ponta de prova de cor preta. Sempre a ponta de prova de cor preta vai estar inserida nesse terminal central. Terminal COM. Terminal direito para entrada de volts, miliampere e resistência. E do lado esquerdo, o terminal 10 amperes, que seria para aquela corrente maior. Por isso ele é um terminal separado. Vou demonstrar aqui. Ponta de prova na cor preta, sempre no terminal central. Ponta de prova na cor vermelha, terminal direito, para medir tensão, corrente até a faixa de miliampere e resistência. Caso for medir uma corrente maior, terminal de entrada de 10 amperes. Ok? Bom, agora nós vamos para a parte prática. Aqui nós temos uma pilha de 1,5 volt e uma bateria de 9 volts. Ambas trabalham com tensão contínua. Então aqui no meu multímetro, eu vou colocar na escala de tensão contínua na faixa de 20 volts. Faixa de 20 volts porque eu já conheço as tensões a ser medidas. No caso a pilha 1,5 volt e a bateria 9 volts. Com a ponta de prova, vou colocar os meus dedos atrás desses anéis de proteção, para proteção pessoal, e vou fazer a medição. Primeiramente testar a pilha. Ok? E a bateria. Ambas estão testadas. Caso for medir uma tensão de valor desconhecido, eu vou sempre começar pela faixa maior, principalmente por segurança. Caso você for medir e a escala for menor, aí você vai abaixando gradativamente. Ok? Bom, agora nós vamos fazer o teste de tensão alternada. Tensão alternada é aquela tensão que não tem polaridade. Tensão de tomada, por exemplo. Aqui nós vamos fazer o teste. Como eu não sei a tensão que eu tenho nessa tomada, eu vou começar pela escala de 600 volts.
aqui está me dando a medição de 113 volts. Então eu posso colocar na escala de 200, que vai me dar uma precisão maior. Colocando na escala de 200, eu tenho aqui 115,2 volts. Eu tenho uma precisão maior na leitura. Bom, agora nós vamos fazer o teste de corrente contínua. Para efetuar esse teste, eu peguei essa fonte aqui, é uma fonte regulável DC, de 0 a 32 volts, e regulável de 0 a 3 amperes. Vou regular essa fonte aqui para mais ou menos 5 volts, tá? E a corrente eu vou deixar no mínimo, que é algo em torno aí de 100 a 200 miliamperes. Então, para efetuar esse teste aqui, eu vou colocar meu multímetro na escala de 200 miliamperes, tá? Com uma corrente razoavelmente baixa. Vou fazer esse teste. Então aqui o multímetro está dando leitura de 147 miliamperes. Tá? Como essa fonte vai até 3 amperes, eu vou regular ela no máximo. Tá? Lembrando que 3 amperes já é uma corrente razoavelmente aí maior, né? E eu vou colocar na escala de 10 amperes. Tá? Para utilizar a escala de 10 amperes, eu tenho que mudar também a minha ponta de prova. Vou colocar no encaixe aqui de 10 amperes. Tá? Efetuar essa medição. Então aqui a minha leitura é de 3,22 amperes. Tá? Agora uma observação, lembrando que toda vez que for medir corrente, o multímetro tem que estar em série com o circuito. Tá? Caso você faça uma medição errada, é um risco para o multímetro queimar e um sério risco também para ferimentos pessoais. Ok? Vamos medir agora 2 resistores. Tá? Um resistor de 122 kΩ e um resistor de 22 ohms. Tá? Vou começar primeiramente pelo resistor de 22 ohms. Coloquei na escala de 200 ohms. Vou fazer a medição. Está dentro da tolerância, 22,6 ohms. E agora eu vou medir o resistor de 122 kΩ. Vou mudar a escala de 200 kΩ, uma escala maior. 118,6 kΩ, também está dentro da tolerância. Efetuei minha medição. No caso, a escala de resistência, além de medir resistores, ela pode medir resistências elétricas, pode medir lâmpadas, tá? Uma infinidade de componentes. Agora eu vou fazer o teste de continuidade. Vou colocar aqui na escala de teste de continuidade de diodo e fazer o teste nesse fusível. Para o fusível tá bom, ele vai ter que dar um bip, ok? Esse fusível está bom. Tá? O teste de continuidade é um dos testes mais utilizados na eletrônica, tá? Para fazer o teste de algum circuito, se uma trilha está rompida, tá? Se um cabo está com mau contato. Então esse é um teste bastante utilizado. Tá? Teste de diodo também. Aqui eu tenho um diodo. Tá? O diodo ele tem que conduzir sempre do terminal positivo, que seria o anodo, para o terminal negativo, que seria o terminal catodo. Conduzindo e inversamente não conduz. Então esse diodo está bom. Agora vamos fazer o teste LED. Esse multímetro aqui é bem fácil fazer o teste LED porque ele já tem uma escala e uma entrada para testar o LED. Então, vou selecionar a escala LED. Aqui eu tenho um LED.
O terminal maior do LED é o positivo. Aqui no multímetro eu tenho marcado o positivo e o negativo. É só encaixar. No caso, acendeu. Eu não preciso usar as pontas de prova para fazer esse teste. Então, um teste bem simples, rápido e fácil de fazer. Finalizando essa breve apresentação sobre o multímetro, espero ter contribuído um pouco para o conhecimento maior de vocês. Lembrando que é sempre bom ler o manual de instruções, principalmente para o melhor aproveitamento do seu instrumento. No manual de instruções estão contidas todas as informações necessárias para a utilização do multímetro. E para qualquer dúvida nós estamos à disposição. Muito obrigado.